Olá, seja muito bem-vinde, bem-vinda e bem-vindo a este vídeo onde vamos falar sobre não monogamia, né? Algumas reflexões aqui sobre esse assunto. Se você está caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, né? Sente-se aí, se conforte, que vamos conversar sobre coisas um pouquinho desconfortáveis, talvez. Eu sou Lívia Meili Leodara, eu sou bruxa, astróloga, terapeuta holística, aromaterapeuta, oraculista e atriz. E eu vou vir aqui trazer alguns assuntos interessantes sobre essa discussão, né, que tem crescido, graças aos deuses, cada vez mais, né, a não monogamia. E aí eu tenho trazido esses conteúdos no Instagram, então se você não me segue, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque muitas das coisas que eu já falei, né, estão lá. Estão lá no meu Instagram e agora eu tenho trazido para cá para o YouTube. Então, seja muito bem-vinda, bem-vinde e bem-vindo. Vamos conversar sobre isso. Bom, eu falei brevemente lá no meu Instagram as influências, né, que me fizeram pensar sobre uma não monogamia na prática, né? Porque na teoria eu flertava muito com a não monogamia, já tem um bom tempo, assim, eu acredito que já tem uns 10 anos que eu flerto com essa ideia, né? De revolucionar os afetos e realmente ter esse processo mais artesanal de conexão com as pessoas, de entender que cada universo é único e a gente faz parte de um todo que sofre influência do político, né, e dos sistemas onde a gente está inserido. Então, vamos começar do começo, né? A gente nasce no mundo e temos um contexto político, social, econômico e de relacionamentos, né? Esse sistema que tem braços longos, que pega muitos níveis da nossa vida e que muitas vezes nos diminui muito, muito, né? E a proposta é que eu traga reflexões aqui para a gente conversar junto, para a gente trocar ideia, sempre baseados nas experiências que eu tenho nas minhas pesquisas dentro do meu processo espiritual, né, do meu caminho espiritual, e também dentro dos meus estudos sociais, políticos e relacionados também à astrologia, né? Então a gente vai pegar esse balaio de gato e juntar tudo e postar aqui, né, com uma certa frequência. Então, a gente nasce nesse contexto que tem como sistema econômico o sistema capitalista, né, que tem como premissa o livre mercado. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? O mercado não se regula sozinho, então a gente tem instituições em cada país tem suas regras de competitividade, de desenvolvimento econômico, de metas, enfim. E esse sistema econômico acaba diminuindo a nossa experiência enquanto seres humanos, enquanto corpos, né, enquanto seres que possuem uma constituição física e tem seus limites e tem suas potencialidades, né? O sistema capitalista coloca todo mundo como se fôssemos, né, um robozinho sempre capaz de produzir infindavelmente. E a gente sabe que não é bem por aí, e quem se propõe a tentar seguir esse modelo sofre imensamente. A gente vê várias doenças que afetam o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, né? Afetam nossa psique e tudo mais. E aí, dentro desse sistema capitalista, que nasce juntinho do sistema monogâmico, né? Um vai junto do outro ali, a gente vai entendendo que o central da vida de alguém é a vida em casal, né? As adjacências ficam realmente como adjacências. Então, primeiro o casal, depois os filhos, depois dos filhos, os familiares um pouco mais distantes e depois dos familiares um pouco mais distantes, os amigos, né? Então, essa é a estrutura que a gente vive e nessa, meu povo, e nessa a gente deixa de lado a possibilidade de aprofundamento dos afetos com as pessoas que não estão centradas no casal, né? Que muitas vezes são as pessoas que nos salvam. Eu não sei vocês, mas
eu percebo que eu flerto, né, com a não monogamia já tem um bom tempo, porque sempre tive apoio da minha família, mas eu tive muita ajuda prática e imediata, né, principalmente dos meus amigos, desde que eu era adolescente. E aí você fica em conflito, né? Porque a família fala, nós somos mais importantes do que os amigos. E os amigos falam, vai lá com a sua família, né? Esteja bem com a sua família. Então é uma relação desigual, percebem? Muitas vezes a gente consegue profundidade com os amigos, mas não consegue profundidade com a família. São afetos diferentes, né? São tecidos, né? A tecelania, né? O tecer as relações são tecidos diferentes. A gente tece as relações de forma diferentes, mas existe afetividade em tudo. Então, partindo do pressuposto que existem afetividades em tudo que a gente faz, em todas as relações que a gente tem, por que deixar a centralidade do casal como imaculada? Não pode se mexer, não se pode questionar outras formas de existir nesse sentido de com quem eu troco sexualmente, com quem eu me envolvo com o meu corpo, né? Então, a proposta é a gente pensar sobre isso juntos, a gente refletir sobre isso juntos. E dada essa introdução, eu vou trazer aqui este livro, né? Eu vou trazer sempre alguns trechos de livros que eu leio, tanto nos meus estudos bruxísticos, quanto nos meus estudos de não monogamia em si. E esse livro se chama Desafio Poliamoroso, da Brigitte Vassalo. Não sei se eu falo o nome dela corretamente, gente. Se eu estiver falando errado, por favor, comentem aqui embaixo. Desafio Poliamoroso por uma nova política dos afetos. Porque sim, gente, tá tudo relacionado com a política. Falei para vocês agora há pouco sobre o sistema capitalista, não é mesmo? Então, o sistema traz consigo a monogamia, né? Que para além de poder ou não sair com outras pessoas, além de uma só, né? Para além disso, a gente tem os amigos, a gente tem os familiares, a gente tem todas essas figuras, essas pessoas que fazem parte do nosso convívio e a gente não reflete como a gente poderia aprofundar. Então eu vou trazer aqui um trecho que deixa eu só confirmar aqui, do 2º capítulo, A Polícia da Monogamia, né? E o trecho fala: competir nos libertará. Eu vou comentar com vocês sobre esse trecho e também vou comentar, se der tempo, se não faço num outro, a exclusividade como marca de autenticidade, certo? Então vamos lá. Competir nos libertará. A competição nos unirá, disse o Facebook para dar boas-vindas aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, seguindo uma lógica amplamente difundida. Competir, se for de maneira justa, é saudável, nos une, nos reconcilia e não sei quantas outras coisas mais. A competição no mundo capitalista é extremamente supervalorizada. A superação, o mais alto, mais longe, mais forte. E essa competição se estende como uma mancha de óleo a todas as nossas formas de relacionamento e de interação com o mundo. Estava justamente falando disso. A relação com o que é marcado como exógeno, como externo, torna-se competição. E esse inimigo comum é o elemento de união interna. Somos na medida em que não somos o que consideramos como nosso contrário. Vou repetir. Somos na medida em que não somos o que consideramos nosso contrário. A rivalidade que vai nesse nível de disputa, né? Isso causa o quê? Cisão, né, gente? Esta questão pode parecer superada no abstrato, uma vez que já conhecemos as teorias pós-identitárias e todas essas coisas. Mas, quando se aterrissa na realidade, a perspectiva é muito diferente. A competitividade é o mecanismo básico de todos os processos e estruturas que ocorrem no mundo capitalista. Homem primata, capitalismo selvagem, né? A música do Titãs. A forma é simples. Construir a ficção de uma estrutura hierárquica com um paraíso no topo e um inferno na base e colocar indivíduos
bem individualizados, competindo para alcançar o cume. Parece alguma religiosidade competitiva por aí? Eu não vou citar. Para que a competição funcione, a estrutura deve ser piramidal, com uma base ampla que se estreita em direção ao topo. Se todos encaixam no paraíso proposto, a competição não é necessária e todo o sistema perde o significado e a eficácia. No topo, contudo, nem todos cabem. Assim, a pirâmide faz as bases, também desiguais entre si, competirem para chegar ao cume, gerando um amplo espaço de distúrbios, mas não de ruptura, porque competir instiga nesse sistema, né? Ou seja, as bases competem entre si, gerando perturbações, ruídos, disputa, mas trata-se de um confronto na horizontal, nunca afetando o próprio funcionamento da estrutura, a própria existência da estrutura. Na verdade, os distúrbios na base acabam por legitimar a existência do topo. Já se depararam com pessoas, né, extremamente tóxicas, em vários níveis, né? Não tem noção de privilégio, não tem noção de nada, né? Que falam assim, é óbvio que tem que ter um poder centralizado e forte, que seja dominante, que as pessoas não sabem lidar bem umas com as outras. Já ouviram pessoas falando assim? Capitalismo tem que existir, essa forma, né, selvagem de existir precisa, porque as pessoas não conseguem entrar em acordo umas com as outras. Será que a gente não consegue entrar em acordo entre nós? Será que não foi algo imposto para nós? Será que se não tivesse essa necessidade, a gente faria as coisas da forma como a gente faz? Se não existisse a necessidade de competição por atenção, por afeto, por dinheiro, por uma posição de status, será que a gente ficaria se matando dentro da gente, com a gente mesmo e com os outros? Será? Bom, continuemos. As decepções nos ativismos, de fato, advêm repetidamente do mesmo erro. Não é o objeto concreto da luta o que pode nos articular, mas a nossa relação com as estruturas, com a pirâmide. Então, não é o interesse do indivíduo, é realmente olhar para o todo, para o grupo, para o coletivo e fazer alguma coisa para destruir as estruturas na base, né? Essas estruturas mesmo. É mudar a fundação de como a gente se relaciona. Por mais que o objeto seja o mesmo, digamos, a luta antirracista, o gênero ou o ativismo poliamoroso, tem pouco em comum um ativismo que busca alcançar o cume e um ativismo que busque desmantelar a pirâmide, ainda que ambas as formas de resistência sejam às vezes necessárias e compatíveis. Eu enfatizo às vezes. A estrutura de pirâmide nos ensina a nos confrontar para sobreviver. Os paraísos que habitam o cume são múltiplos e existe um para cada ocasião, desde a própria vida, a sobrevivência, até o conforto. É conforto? Até o conforto capitalista, a supremacia econômica, os méritos acadêmicos, a fama, ou, é claro, sexo e amor. Há alguns anos me contaram um fato curioso relativo a uma atividade intercultural para adolescentes na Fundació Migra Studium, de Barcelona. Um dos jogos propostos consistia em formar duas equipes e distribuir 4 pedras de papelão para cada um dos grupos. Com elas, as pessoas tinham de planejar uma maneira de atravessar um rio desenhando no chão. A graça do jogo é que era impossível atravessar o rio com 4 pedras, mas era muito fácil fazê-lo com 8. Curiosamente, nunca ocorreu a ninguém que os dois times cooperassem. Olha só que nível que chega a competição. A gente nem imagina que a gente poderia, talvez, colaborar para chegar no topo. No momento em que se formam duas equipes, o confronto começa. Dividiu, já era. A própria competitividade produz a ideia de alteridade ameaçadora, ou seja, ver um outro como uma ameaça, né? Todo mundo é automaticamente um adversário. Todo mundo é alguém com quem se deve medir
e de quem se deve defender. Seus méritos são conquistados em detrimento dos meus. Seus sucessos constituem meus fracassos. Seu prazer é minha desgraça. Em um mundo em que nossa felicidade é pautada pela admiração que geramos e pela inveja alheia, como podemos pensar em relacionamentos livres de ciúme e de competitividade? Né? Como que a gente pode pensar em relacionamentos que não sejam de posse, né? Eu vou parar por aqui hoje. Na semana que vem, quem sabe, eu volto com a outra partezinha que eu disse para vocês. Como que a gente pode pensar em relacionamentos que se nutrem, né? Mutuamente. E não que se destroem mutuamente. A gente está aí com uma quase chegada de Mercúrio, né? Perdão, de Plutão em Aquário, que vai trazer à tona várias questões dessa ordem, do político, do social, da relação que a gente tem com o mundo como um todo, questões ambientais, né? Então, é importante que a gente, se não pensa já nisso, não reflete, não muda a forma de se relacionar, que a gente comece logo a fazer isso, né? Que a gente comece logo a transformar as relações para que elas sejam mais saudáveis, para que elas sejam mais realmente conectadas com aquilo que realmente importa. Gente, se a gente não colaborar, a gente vai só consumir a terra. E percebam que a relação que a gente tem com as pessoas é a mesma relação que o sistema estabelece com o nosso organismo vivo, onde moramos, nossa morada principal, a terra. É uma relação muito conectada, né? Infelizmente, de uma péssima maneira. Mas é importante que a gente busque aprofundar essas relações todas e tirar do pedestal certas coisas que não importam tanto no fim do dia, né? O que importa mais? Que eu esteja bem com todas as pessoas com quem eu convivo ou que eu tenha, sei lá, rios e rios de dinheiro, só que eu estou explorando as pessoas. Eu estou fazendo mal para o meio ambiente. Eu estou diminuindo as pessoas ao meu redor. E assim, gente, vida de conforto, né? É importante para todas as pessoas. Poder ter a segurança material para se lançar no mundo fazendo aquilo que gosta, que ama e que faz bem para os outros é essencial. Essencial. Só que a muitos de nós nem a possibilidade de uma vida melhor existe, né? Então, a gente que está aqui, né? A gente precisa pensar nessas posições que a gente ocupa e como a gente está ocupando essas posições todas. E a ideia é a gente pensar em cooperar, né? E não se distanciar. Era isso que eu queria comentar com vocês hoje sobre não monogamia. Siga aí para mais informações e mais vídeos. Dá uma curtidinha pra gente. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse tipo de reflexão. E vamos juntos fazendo um novo mundo que precisa vir inevitavelmente virá. Beijo, gente.